Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 2 de agosto, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, e ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com o que se poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças nos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse:
Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já Yahvé se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas nossas mãos a Filisteu, a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o inimigo, e que destruiu toda a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere. E brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o trazia pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém esta casa, para que me encoste nela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres. E estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor Yahvé e disse: Senhor Yahvé, peço-te que te lembres de mim e esforce-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e o tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Livro de Atos, capítulo de número 20. Depois cessou o alvoroço. Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados.
Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo que me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que comigo estão, estas coisas me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantando-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Livro de Jeremias, capítulo de número 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia.
edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela, Yahvé, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz Yahvé. Porque assim diz Yahvé, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz Yahvé. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz Yahvé, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz Yahvé, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: Yahvé nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz Yahvé a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz Yahvé dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e falo-eis como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Persegui-lo-eis com a espada e com a fome e a peste, e dá-los-ei a andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz Yahvé, enviando-lhes eu, meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz Yahvé. Vós, pois, ouvis a palavra de Yahvé, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: Yahvé te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz Yahvé. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: Yahvé te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa de Yahvé sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendes a Jeremia, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer à Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra de Yahvé a Jeremias, dizendo:
manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz Yahvé acerca de Semaías o Neelamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz Yahvé: Eis que visitarei a Semaías o Neelamita e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz Yahvé, porquanto falou em rebelião contra Yahvé. Amém? Nossos textos de hoje, então, nós vimos que a autoconfiança é uma péssima conselheira, porque Sansão sempre foi um excesso de autoconfiança. Ele sabia que era especial para o Senhor, ele tinha uma força física especial vinda do Senhor, Deus tinha planos através da vida dele, mas o texto bíblico mostra que Sansão não era um homem de oração. Ele tomava suas decisões sem consultar a Deus. Então, muitas vezes, nós somos aqueles escolhidos que têm dons especiais, capacitação especial, mas se não tivermos intimidade com o Senhor, aquilo que há de se cumprir na nossa vida será altamente influenciado pelo nosso ego. E isso é um grande problema, porque perfeição está na vontade de Deus e não na nossa. E em Atos, no capítulo 20, nós vimos que Paulo apresenta uma consciência limpa e tranquila de ter feito o seu melhor em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso dava a ele paz para qualquer adversidade. Ele já sabia que estava em seus últimos dias, mas ele tinha uma consciência muito tranquila. Em Jeremias 29, a palavra do Senhor fala que ele tem planos perfeitos para nos dar o fim que desejamos. O Senhor tem pensamentos diferentes do nosso. Ele é que faz os planos perfeitos de acordo com a sua vontade perfeita. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos e damos graças pelo teu zelo, pelo teu amor e pela tua grande misericórdia. Louvamos ao Senhor e clamamos a ti, Pai. Ensina-nos a depender somente do Senhor, ensina-nos a confiar em ti, ensina-nos a ter um relacionamento íntimo contigo, para que nós não caiamos nas ciladas da autoconfiança, nas armadilhas do nosso ego. Livra-nos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.